Falando um pouco ainda de modelo, quais são as premissas que você usa para você avaliar um bom modelo e um modelo, vamos chamar vou usar o que você disse, né? Um modelo vencedor de um modelo perdedor. Que premissa que você usa? O modelo de negócios, ele precisa endereçar o funcionamento da receita, jogar o jogo tributário da forma correta. E aí no tributário, quando a gente fala em Brasil, o tributário tem um peso grande porque as regras fiscais são infindáveis. E complexas de entender, né? Super difíceis, super complexas de entender. Então você precisa formatar para você jogar bem esse jogo tributário, porque eu não recomendo que ninguém sonegue imposto. Mas você precisa ter um bom planejamento. Então, eu posso dar um exemplo prático para não ficar conceitual, para quem não está muito familiarizado com negócios. Porque você vai fabricar um produto quando você pode prestar um serviço para um cliente. Um exemplo. Quando você presta serviço, você é tributado com 5% de ISS. Quando você vende um produto que você fabricou, além de você pagar IPI, você paga ICMS. Então, isso é menos óbvio do que parece. Muitas vezes você não tem que fabricar. Muitas vezes você tem que prestar um serviço. Quem decide isso? É o dono da empresa. Não é? É o dono da empresa. Estou dando um exemplo que me veio à cabeça aqui de tributário. Então, isso é parte do modelo de negócios. Como você vai se posicionar como empresa para estar bem posicionado do ponto de vista tributário, daquilo que a lei determina, para que você esteja dentro da lei. Isso é um aspecto. Quem vende? Para quem você vende? Com quais canais de vendas você vai vender? Você vai dar alguma exclusividade para algum canal? Ou você vai abrir para vários canais? Qual é o modelo de vendas que você vai acoplar no seu modelo de negócio? Isso é parte da definição do seu modelo de negócio. Você pode vender através de franquias, você pode vender através de lojas independentes, white label, você pode vender através de um time de venda direta, pode vender por e-commerce, ou eventualmente o e-commerce vai conflitar com outro canal e você não vai fazer e-commerce, vai deixar isso... Enfim, você decide. Então, no fundo, a premissa principal que eu vejo, eu quero alcançar no mínimo 2 objetivos. Eu quero ter escala e eu quero ter margem. Então, eu vou montar o meu modelo de maneira que eu tenha garantida a escala, porque se o modelo não me garante escala, eu tô fora. Margem. Tem alguma que tá em primeiro do que a outra, assim? Ou as duas têm o Eu mesmo penso que as peso? duas estão juntas. Porque escala e margem é o que vai te dar valor. Porque o objetivo final da criação de qualquer modelo é o valor. Valor é o quê? É o valuation, o valor do negócio, é o equity do negócio. Então, para eu produzir, para eu criar valor, eu preciso ter escala e margem. E para eu ter escala e margem, eu vou ter que desenhar um modelo que me leve à escala e margem. Então, antes do negócio ser fundado, eu estou pensando em como eu vou articular todos esses ingredientes de maneira a gerar escala e margem, porque eu estou buscando valor. Você tem alguma premissa mínima de margem, por exemplo? Assim, pelo menos eu me interesso... Lógico, você está no setor da educação, né? E da empregabilidade. Hoje a Wiser, né? Ela tudo aquilo que aumenta a empregabilidade das pessoas, que as tornam mais competitivas no mercado por meio da educação, você tá. E a área da educação tem uma margem incrível. Você tem um mínimo de margem que você considera aceitável para o teu modelo? Primeiro, antes de responder essa tua pergunta, Joel, é muito comum eu, nas minhas caixinhas, perceber uma enorme confusão que as pessoas fazem entre margem e markup. Sim. Boa. Então, é uma coisa... Eu queria dar um passo atrás para eu chegar na tua pergunta, porque o cara pensa o seguinte, não, eu tenho uma margem de 150%. Ele não sabe o que é margem, isso é markup. Sim. Porque margem é o percentual de lucro que a sua empresa tem no final de tudo, pago todas as despesas em relação à receita. Então, uma margem nunca vai ser de 150%,
Pô, se a tua receita é 100, ainda que você gaste 0, e o teu lucro vai ser 100, então, no máximo, matematicamente, isso é possível ter uma margem de 100%. Mas no mundo real, se a gente sair de Nárnia, no mundo real, é impossível você ter uma margem de 100%. Você vai gastar alguma coisa. É um impostinho, né? Então é imposto. Não tem imposto? Tem impostinho. Não tem imposto, não tem energia elétrica, não tem um funcionário sequer. Então, assim, agora, por que a pessoa fala que ela tem margem de 150%? É porque ela pensa assim, eu comprei esse produto aqui por 100 e estou vendendo por 250, então minha margem é 150%. Isso não é margem, meu querido. Isso é markup. Isso é markup, é o quanto você está colocando em cima do teu preço de custo ou do seu preço de compra. Né, é o fator multiplicador do seu, do seu valor de compra, do seu valor de produção. Se for uma fábrica, por exemplo. Então isso é markup. Porque aí, beleza, você comprou por 100, beleza, o preço de venda vai ser 250, então o markup é 150%, ou uma vez, 2 vezes meia, tá legal? Ok. Só que aí você vai pagar aluguel... Você vai pagar IPTU, condomínio, você vai contratar funcionário. No final das contas, você teve um lucro de 20. Então, qual foi a tua margem? É 20 de 250 que você vendeu. Então, a tua margem foi menos de 10%. Então, o markup foi 150%, mas a margem foi de 20%. Então, para começar... Boa. A gente definindo o que é margem de lucro líquido é a última linha, depois que você tirou tudo. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com lucro operacional, que é o EBITDA, que é a receita menos a despesa, antes de você considerar imposto, antes de você considerar depreciação, investimentos, tudo isso. E eu gosto de considerar o EBITDA porque quando você compara negócios de áreas diferentes, que tem tributações diferentes, você consegue comparar banana com banana. Exatamente. Então, é a capacidade da empresa gerar caixa. Então, vamos agora para a pergunta. Margem EBITDA agora, você vai falar então, né? Margem EBITDA é acima de 30%, pelo menos, entendeu? Acima de 30% é sempre o meu objetivo, tá acima de 30%. A gente hoje tem negócios que tem margens de 40%, de 50%, de 70%. Não é? Mas eu quando vendi o WhatsApp em 2013, a nossa margem EBITDA era de 56%. Ou seja, a gente enxergar margens altas premia o nosso esforço e premia o risco que a gente assume. Então, já que eu vou trabalhar bastante, já que eu vou me dedicar muito, já que eu vou investir e correr risco, deixa eu organizar esse modelo de negócio de maneira que eu seja premiado. Então, acho que esse é o pensamento do modelo de negócio. Você garantir que você cria uma regra de jogo que vai te dar escala e vai te dar margem. E muito empresário está insatisfeito com o jogo que está jogando e foi ele que criou essa regra. Foi ele que criou a regra. Então o cara tá muito insatisfeito com o modelo de negócio dele e foi ele que criou. Só que as pessoas não têm muita consciência disso. As pessoas têm desafio de explicar o próprio modelo de negócio. Ela confunde o modelo de negócio com esteira de produto. Pede para desenhar. Cara, me explica um pouco o seu modelo de negócio. As pessoas têm um desafio danado, porque ninguém pensa no modelo na concepção. A maioria das pessoas começam a avaliar o seu modelo depois que ele já tá andando, porque ele começa a perceber a falha ao vivo. Porque eles seguem o fluxo, eles seguem a boiada. Eu trabalhei numa empresa, trabalhava assim, ele copiou o modelo só. Ele não tem a consciência de que aquilo ali não tem só aquele jeito de fazer. Ele pode fazer de vários jeitos. Ele não tem o que você falou, ninguém ensina na escola isso, né? E também na escola, não você também demorou pra abrir o olho em relação a isso, a modelo, né? Eu fui aprendendo com o tempo. Aquela coisa, calma aí, o jogo que eu tô jogando não tá certo. Como que eu posso deixar mais competitivo? Não...